carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. O pastor Dalmo já fez uma introdução nessa carta, já falou sobre o capítulo 1 e sobre o capítulo 2. Essa carta é uma carta muito atual, porque a comunidade de Creta era um balaio de gato, irmãos. Era um troço esquisito, a ilha de Creta. E como dizia um comentarista, se o evangelho é poderoso para transformar os homens na ilha de Creta, ele é poderoso para transformar qualquer pessoa, em qualquer lugar. A ilha de Creta era uma ilha povoada de mitos, de lendas. Os homens eram abrutalhados, os homens eram mentirosos, os homens eram preguiçosos, e a mentira era uma marca daquela comunidade. E a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Então você imagina, irmãos, a mentira fazia parte da cultura. Os homens eram debochados. Capítulo 1, versículo 12, fala isso de forma muito clara nessa carta. Um dos filósofos de Creta deu testemunho sobre o seu próprio povo, dizendo: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O próprio morador de Creta testemunhou o grau de promiscuidade moral daquele lugar. E o apóstolo Paulo chega lá em Creta, prega a palavra de Deus, e de repente, depois de pregar a palavra de Deus, ele manda Tito para Tito cultivar aquela comunidade. Você sabe que o pastor Luciano se formou em agronomia, né? Eu sou engenheiro agrônomo por profissão, mas eu sou pastor por vocação. E o interessante é que você semear a semente na terra, ela é relativamente fácil. O difícil é você cultivar a semente até colher. Isso é mais difícil. O difícil é você depois fazer tudo aquilo que o campo necessita para você colher o fruto precioso daquele lugar. É por isso, irmãos, que a igreja é muito mais fácil você semear e é muito mais difícil você cultivar. Nós somos chamados para semear e cultivar. O cultivo é mais difícil do que o semeio. O missionário que chega no campo e prega o evangelho e depois vai para outro lugar, isso é muito fácil. Me desculpe, isso é mais fácil. Jogar a semente no chão é muito mais fácil do que você depois cultivar essa semente até você colher o fruto. Você não acha? É por isso, irmãos, que a agronomia é uma profissão que delonga 5 anos. O engenheiro agrônomo tem que estudar 5 anos, porque o cultivo é uma tarefa muito mais difícil do que você apenas jogar uma semente. Quem que jogou a semente na ilha de Creta? Paulo. Mas quem foi mandado lá para cultivar a comunidade? Tito. E aí você vê, irmãos, que o trabalho desse rapaz, desse jovem pastor grego, era um trabalho muito difícil. Lidar com as pessoas para extrair delas o seu melhor é muito difícil. Interessante que Jesus escolheu 12, trabalhou com eles 3 anos e meio, e como eu preguei aqui domingo, na hora que eles prenderam Jesus, todos o abandonaram. É por isso que construir uma comunidade, irmãos, não acontece da noite para o dia. Viu, meu presbítero Roberto? Construir uma comunidade denota tempo, trabalho, labor, suor. E se você já cuidou de um campo, você sabe como o campo, ele precisa de cuidados para ele produzir o fruto necessário. Tito foi deixado em Creta para ele cultivar as igrejas naquela comunidade e extrair delas o fruto precioso. O trabalho dele foi muito difícil. É por isso que Paulo mandou Tito para lá. Porque talvez se ele mandasse Timóteo, Timóteo não daria conta. Timóteo foi para Éfeso, uma cidade grande, uma igreja pungente, uma igreja num lugar intelectualizada, uma igreja de gente boa. Timóteo era um jovem tímido, mais retraído, mas Tito não.
Tito era o sujeito que resolvia os pepinos e os problemas das igrejas. E Paulo então manda esse rapaz para lá, para construir a comunidade. Você viu com o pastor Dalmo que no capítulo 1, a gente se constrói uma comunidade através de uma liderança piedosa. No capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Por esta causa, verso 5, te deixei em Creta, para você colocar em ordem as coisas restantes e constituir presbíteros conforme te prescrevi. E aí ele começa a falar das qualificações desses homens. E deixa eu dizer uma coisa para você. É qualificação de caráter, viu? Não é de habilidade, não. A única habilidade que tem nessa lista é apto para ensinar. Você pode ler aí, é só isso. O resto é tudo marca de caráter. Sabe por quê, irmãos? Porque uma liderança piedosa começa pelo seu caráter. Falei isso ontem, né, Diego? Na nossa aula sobre liderança. E uma liderança piedosa, irmãos, é uma bênção para se construir e cultivar uma comunidade. Uma igreja sem liderança, irmãos, é uma igreja destruída. É por isso que em todos os lugares da nossa vida, viu, meu diácono Flávio, meu aluno, é preciso de liderança. Mas não líderes segundo o modelo do mundo, cheio de competências, habilidades, mas acima de tudo, gente piedosa, gente que ama o Senhor, gente que tem um caráter parecido com o caráter de Cristo. Tem um livretinho de um escritor, um homem de Deus, E.M. Bounds, chama O Poder da Oração. Nesse livretinho ele diz o seguinte: enquanto a igreja procura melhores métodos, Deus procura melhores homens. Método, irmãos, é muito bom. Mas o método sem por trás de uma liderança piedosa, e cujo caráter Paulo descreve aqui no capítulo 1, não vale muita coisa não. A igreja pode ficar cheia de consumidores da fé, mas fica vazia de convertidos para Cristo. É por isso, irmãos, que a igreja de Jesus Cristo, ela necessita de uma liderança piedosa, de homens e mulheres que amam o Senhor, que têm a marca de Cristo no seu caráter. E é isso que Paulo escreve a Tito, para que ele possa se implantar naquela comunidade e cultivar aquele solo duro, difícil, para colher ali algum fruto precioso. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, o pastor Dalmo falou isso semana passada, ele investe nos relacionamentos. Você pode olhar aí que tem 5 classes de pessoas que Paulo escreve a Tito para ele cuidar na igreja. Primeiro, ele fala dos homens idosos, dos velhos. Depois ele fala das mulheres idosas. Depois ele fala das moças recém-casadas. Depois ele fala dos moços na igreja. E por fim ele fala dos servos na igreja. Sabe o que significa isso? A construção de uma comunidade se dá através de relacionamentos saudáveis. Igreja, irmãos, é lugar de se relacionar um com o outro. Igreja não é lugar de você ir assistir um culto domingo, ir embora para casa e não se relacionar com ninguém. Isso aí é cinema. Cinema é que é assim. Cinema você vai lá ver Besouro e a Vespa, né? O Homem-Formiga e a Vespa, não é isso que está passando lá? É uns nomes de filme, né, irmãos? Antigamente era tão bonito os nomes de filme, né? E o vento levou, olha que bonito. Antigamente os filmes tinham uns nomes assim, que levavam a nossa alma, né? Hoje eu nem sei o nome, o Besouro e a Tanajura, tem uns negócios estranhos, irmãos. Mas bom, é lá no cinema que você vai, assiste o filme, o máximo que você vê é a nuca do que está na sua frente, acaba o filme, você pega a sua carteira e vai embora. Igreja, irmãos, não é assim. Igreja é lugar de você construir relacionamentos, é o lugar de várias classes de pessoas conviverem juntas, compartilharem as histórias, auxiliar mutuamente um ao outro.
E para construir essa comunidade num lugar tão difícil como Creta, Paulo escreve a Tito dizendo: Tito, ajude as pessoas a se relacionarem umas com as outras. Porque sem relacionamento, irmãos, a gente tem pouca coisa nessa vida, viu? A pior coisa do mundo chama-se solidão. A pessoa solitária é a pessoa amarga. A pessoa solitária é a pessoa que perde a perspectiva da beleza e do propósito da vida. A pessoa solitária, irmãos, ela definha e morre. Eu conheço uma pessoa solitária. Ela é solitária por causa do seu orgulho. Ela é solitária por causa do seu egoísmo. Ela é solitária porque ninguém para ela presta. Só ela. Ela é solitária porque ela é boa demais para os outros. E ninguém presta para ela. E essa pessoa é uma pessoa solitária. É por isso, irmãos, que numa comunidade difícil como Creta, onde os homens são chamados de mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, o apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo o seguinte: Tito, instrui as várias classes de pessoas que existem na igreja a se relacionarem de forma saudável umas com as outras. Amém? Igreja, irmãos, é a família de Deus. Amém? O apóstolo Paulo introduziu essa imagem tão bonita, né? É a família de Deus. Essa semana eu fui visitar uma empresa de um querido aqui da igreja, no Dia Internacional da Mulher, fui dar uma palavra lá. E aí ele disse para mim: pastor, eu estou morrendo de vontade de ter mais um filho. E olha que ele já tem 2. Ah, pastor, eu queria tanto encher minha casa de criança, porque esses meninos amanhã vão crescer, vão se casar. Olha a ideia dele, a ideia é boa. Eles vão crescer, vão se casar, aí vai vir os agregados, né? Os maridos e as esposas dos filhos, eles vão ter filhos, aí vai vir os netos, aí no domingo vai tudo comer lá em casa. Aí vai ser aquela festa, aquela meninada correndo para cá e para lá, um rindo para o outro brigando com o outro. Vai ser aquela festa dentro de casa, sabe por quê? Porque a família vai sentar toda lá na mesa, a gente vai fazer um churrasco, aí a gente vai viver aquela beleza que é a família. A igreja tem que ser assim. Igreja não é lugar para você ir beber de um bom sermão e não conhecer ninguém. Você pode ligar a internet que você vê um bom sermão lá. Igreja, irmãos, é lugar de você dar e receber. Igreja é lugar de você se importar com as pessoas e elas com você. Igreja é lugar de você aprender a construir relacionamentos fraternos, verdadeiros e, acima de tudo, colher amizades duradouras aqui. Pastor, quantos anos nós nos conhecemos? Não conta a minha idade, não. Olha que coisa bonita, irmãos. 24 anos que eu conheço esse jovem rapaz. Quando eu cheguei lá na Betel, ele era um caniço com cabelo lá na cintura. Isso era uma figura, irmãos. Tinha uma banda de rock e ele era o guitarrista da banda. Você acredita nisso? Deus é Deus, aleluia. Pastor, aonde é que nós construímos essas amizades tão duradouras e tão bonitas, que como consequência, pastor Dalmo hoje está pastoreando a mesma igreja que eu, na igreja. Na igreja. Às vezes eu fico notando aqui, irmãos, quando acaba o culto, tem gente que não dá tempo nem de acabar o culto, a gente junta a bolsa e vaza. Não é assim? O sujeito tem uma pressa de ir embora, irmãos, que eu nunca vi isso. O pastor não deu nem um amém ainda, o sujeito já levantou, já catou o menino, já catou a bolsa, já deu um beliscão no marido, já zangou com ele, porque o sujeito quer ir embora antes de terminar o culto, porque fica muito cheio aqui fora. Parabéns. Talvez
Deus vai falar ao seu coração através do sermão, mas Deus não vai acrescentar novas histórias lindas à sua vida através das histórias dos outros. Que pena, você vai perder muita oportunidade de conhecer gente muito boa aí, que pode ser uma bênção na sua vida quando você passar uma luta e uma dificuldade. Pastor, aonde que eu descubro isso? Na igreja. A igreja é a família de Deus, é a lavoura de Deus, é o edifício de Deus. Figuras grandiosas e poderosas que o apóstolo Paulo utiliza para dizer como a igreja é importante. Por isso, meu filho, calma. Você vai tirar o seu pai da forca? Calma. Se você for no estádio Willie Davis para ver o Palmeiras, o Corinthians, esses timeco que tem por aí, estou brincando. Se tiver uma prorrogação, se tiver uma coisa lá, você fica lá até o fim, irmãos. Você torce, você soa, você grita. Ah, mas quando vai chegando 15 para meio-dia aqui no culto de manhã, o sujeito já fica louco. Pastor, este culto está demorando demais. Olha aqui. Meio-dia. Está na hora do meu almoço. Ah, vai plantar batata, sujeito. Traz um lanchinho, meu filho. Faz igual o menino lá, quando Jesus deu de comer a multidão lá. Traz um bornarzinho com um biscoitinho. Se você é daqueles que não aguenta esperar um pouco para você bater um papo, né? Conversar, perguntar como é que está, como é que foi o seu dia, sua semana, bater um dedo de prosa. Mineiro gosta de uma prosa. E de repente, irmãos, o apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo o seguinte: Tito, aí na igreja tem várias classes de pessoas, instrui essas pessoas a se relacionarem de forma saudável. Sabe por quê? Porque sem relacionamento não se constrói uma comunidade para a glória de Deus. Amém? E aí Paulo agora fala sobre o maior poder que existe nesse mundo. A força mais poderosa que existe e que o homem conhece. O que é, pastor? É um míssil lá dos Estados Unidos? Não, é a graça de Deus. Deixa eu ler com você o texto. Capítulo 2, versículo 11. Estou quase terminando. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O apóstolo Paulo diz para Tito: Tito, se existe um poder nesse mundo capaz de transformar alguém, esse poder é a graça de Deus. Pastor Luciano já pregou aqui uma vez dizendo o seguinte: você não vai mudar o seu marido. E o seu marido também não vai te mudar. Eu não vou mudar minha filha. E nem ela é capaz de me mudar. Mas eu conheço alguém e algo nesse mundo que é capaz. É a graça de Deus. Sabe por que que Paulo escreve a Tito dizendo do poder dessa graça? Porque gente esquisita como os homens da ilha de Creta, era só a graça de Deus. Geralmente quando a gente vê uma pessoa muito difícil, né? Quando a gente se depara com um caso muito complicado, se você é parecido comigo, a gente costuma dizer assim: ah, esse menino é só a graça de Deus. Mas irmãos, tudo é a graça de Deus, entende? É só a graça de Deus, irmãos, não é para o difícil, não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque ela é o poder de Deus para transformar a vida do homem, de um homem corrupto, mentiroso, preguiçoso,
num servo de Deus aprovado em nome de Jesus, amém? E o apóstolo Paulo agora, irmãos, instruindo a Tito, ele fala sobre essa graça especial de Deus, o que ela realiza no coração do homem. Que coisa linda, irmãos. Domingo aqui eu falei sobre a ceia à noite. Preguei que a ceia nos ensina o alcance infinito da graça de Deus, né? No momento onde Jesus foi traído, abandonado, negado, no momento onde Jesus viu todos aqueles que ele investiu durante tanto tempo, deixá-lo sozinho, o texto diz que mesmo assim ele se rebaixa e lava os pés dos seus discípulos. E mesmo assim, irmãos, Jesus se doa, se oferece, dizendo: isso é o meu corpo que foi dado por vós. Eu falei domingo, irmãos, que se isso não for graça, então eu não sei mais o que é. No momento mais dolorido, onde ele é traído, ele deu o seu melhor. E é essa graça que tem o poder de nos transformar. Lá no domingo, eu falei sobre o alcance da graça de Deus. Esse texto fala sobre os atributos da graça especial de Deus. E o texto nos mostra 4 atributos. Olha que coisa linda. Essa graça que te alcançou. Essa graça que alcançou a mim. Essa graça que alcançou você, com um coração tão duro e difícil. Mas ela alcança e ela transforma o ser humano, amém? Em primeiro lugar, irmãos, essa graça é uma graça salvadora. Olha o verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O interessante é que tem muita gente que lê esse texto e acha que todos vão ser salvos pela graça de Deus, indistintamente. Pastor, mas é isso que está escrito. Mas não é isso que significa o texto. O todos aqui não significa cada ser humano na face da terra. O todos, na linguagem de Paulo, significa tanto os gentios quanto os judeus. É isso que o texto diz. É por isso, irmãos, que a graça de Deus, ela não é indistinta. Ela não alcança todos. Ela alcança aqueles que Deus escolhe. Aquele que Deus elege. Aquele que Deus ama. Tanto os gentios quanto os judeus. É isso que Paulo está escrevendo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos os gentios e judeus, inclusive. E não todos os homens indistintamente na face da terra. Mas essa graça, irmãos, é a graça que nos alcança, que nos salva. É o meio pelo qual nós somos salvos. A teologia católica romana até hoje incorre num erro. Qual erro, pastor? Que nós somos salvos pela graça e pelas obras. O Espiritismo tem um slogan: tudo pela caridade, e fora da caridade não há salvação. Sabia disso? Por que o espírita tem esse slogan? Porque ele crê que a salvação dele provém das suas boas obras. E quanto mais boas obras ele faz, mais ele vai ser reencarnado de uma forma melhor na outra encarnação. Que confusão, hein? E a teologia católica, irmãos, pegou uma carona nesse negócio, dizendo o seguinte: a graça, ela é o meio, mas as obras também. E você é salvo também por aquilo que você faz. Aí vem a palavra de Deus, irmãos, e diz o seguinte: olha, que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, amém? O texto de Paulo aos Efésios, que vocês sabem de cor, é muito claro. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora preste atenção numa coisa, numa boa teologia reformada. A nossa salvação, ela não depende das nossas obras, mas ela depende de uma outra obra. De quem? Claro, irmãos. Então você, que é um estudioso da Bíblia, pode dizer com toda tranquilidade: eu fui salvo pelas obras. Você pode dizer, mas você complementa: pelas obras de, aleluia, de Cristo. Porque foi Cristo, irmãos,
que padeceu no nosso lugar. Foi Cristo que morreu numa cruz. Foi Cristo que se ofereceu. Foi Cristo que se entregou. Cristo é o Cordeiro sem defeito, que foi entregue pelo próprio Pai para aplacar a ira de Deus. E através de Cristo e da obra de Cristo, nós somos salvos. Portanto, irmãos, a graça, ela é preciosa. Ela custou muito a Deus, mas ela não custou nada a você. Pensou nisso? É por isso, irmãos, que quando a gente recebe essa graça e é salvo por essa graça, você não pode levar uma vida leviana. Porque você foi salvo pela obra do Filho de Deus, no seu lugar. E todas as vezes, irmãos, que nós levamos uma vida leviana, nós expomos Cristo à vergonha, novamente. Porque tudo Ele já pagou por você. Tito escreve a Paulo dizendo que essa graça se manifestou salvadora. É ela que nos salva, amém? É ela que salvou você. E é ela que salva hoje o pecador mais empedernido do mundo. Quando essa graça toca, não tem jeito, a porta se abre. Amém? Segundo atributo, irmãos, dessa graça que o texto nos mostra, versículo 12 e 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja que no verso 12, Paulo descreve que essa graça é a graça que nos educa. A graça de Deus, irmãos, além dela ser uma graça salvadora, ela é uma graça pedagógica. É ela, irmãos, que nos educa para que nós comecemos a abandonar a velha vida e nos revestir da nova vida. É a graça de Deus, irmãos, que nos capacita a abandonar o pecado. O texto diz a impiedade, as paixões mundanas. É a graça de Deus, irmãos, que transforma o ser humano. Eu posso pregar o evangelho, mas é a graça que transforma você, amém? Essa graça, em segundo lugar, é pedagógica. Ela educa, ela instrui, ela transforma, ela tira o que não presta e coloca aquilo que é virtuoso. Interessante que quando vai se limpar um rio que foi assoreado pela erosão, um rio que foi entulhado por muitas coisas e precisa abrir o curso de água, eles contratam uma draga. O que a draga faz? A draga, ela lança sua mão potente, né? E começa a arrancar do leito do rio a sujeira. E ela arranca e joga, ela arranca e joga, ela arranca e joga. Com isso ela faz o que com o rio? Primeiro, ela larga o rio. Segundo, ela limpa o rio. Ela tira a sujeira do rio. E aquele rio que antes corria bonito, mas a sujeira entulhou, ele volta a correr claro e limpo, porque ele foi limpo pela draga. Eu costumo dizer que a draga é a graça de Deus. É ela, irmãos, que nos limpa. É ela que nos purifica. É ela que nos lava. E o verso 12 e 13 fala sobre isso. O texto diz que essa graça, ela nos limpa da impiedade e das paixões mundanas. Para quê, pastor? Para a gente ser retirado do mundo e viver num mosteiro? Não, irmãos, olha o que diz o texto. Para que você viva no presente século. Sabe o que significa isso? Para que você viva no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, na sua casa, na sua igreja. E em todos os lugares que Deus te levar, você viva no presente século. De que forma, pastor? Está aí no texto. De forma justa e piedosa. Irmãos, viver de forma justa e piedosa na igreja é fácil.
Agora, a graça de Deus é poderosa para fazer você viver justa e piedosamente no presente século. Sabe onde? Lá fora. A palavra séculum é a palavra mundo. Sabe o que o texto está dizendo? A graça de Deus te capacita e te transforma, para que você agora possa ser um testemunho vivo de Jesus, de justiça e de piedade, lá fora. É isso que Deus deseja. E pastor, quem faz isso? A graça de Deus. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos limpa. A graça de Deus devolve à nossa vida a originalidade que o pecado maculou, né? Se você já foi a Ouro Preto, aliás, tem muita gente aqui na IPVO que quer fazer uma caravana a Minas. Eu estou doidinho para abrir uma caravana para Minas Gerais aqui. Para a gente visitar as cidades históricas de Minas. O pessoal conhecer Tiradentes, Ouro Preto, São João del Rei, Serra da Canastra. Ver como é que faz um queijo canastra. Doce de leite, conhecer aquelas regiões lindas de Minas. Estou pensando, irmão, seriamente em fazer uma caravana para Minas. Quando você vai lá em Ouro Preto, você vê que em Ouro Preto tem a figura do restaurador. Quem é o restaurador? É aquela pessoa que pega aqueles prédios antigos, bonitos, com aquela pintura, aqueles afrescos maravilhosos, que às vezes a pessoa passa a tinta por cima e eles contratam esses restauradores, meu pastor. Minha esposa, Tereza, sabe muito bem disso. E eles então fazem um trabalho meticuloso, raspando a tinta, para que aquele afresco que foi pintado na parede, lá atrás, aflore na parede. E aí de repente você vê a história escrita ali, de forma bela, de forma artística. E o restaurador faz esse trabalho de devolver o original, aquilo que a sujeira maculou. Sabe quem faz isso com você? A graça de Deus. Ela limpa a sujeira. Ela devolve a você o original. O original que Deus criou e o pecado enfeiou. Você quer se tornar uma pessoa mais bela? Antes de você ir para uma clínica de plástica, submeta-se a Cristo. Submeta-se à graça de Deus. Submeta-se à pedagogia da graça. Sabe por quê? Porque ela vai limpar você e a beleza de Cristo vai aparecer em você. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, Paulo fala de um atributo bonito, verso 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Sabe o que significa isso, irmãos? A graça de Deus também, além de ser uma graça salvadora, além de ser uma graça pedagógica que nos ensina a viver de forma justa, é uma graça santificadora. A palavra purificar é essa palavra maravilhosa, onde essa graça de Deus nos lava e nos limpa. Cantamos aqui, né? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Falei sobre isso essa semana, lá no registro, no cartório do Fernando. Falei sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus Cristo, quando ela vai beber água ao meio-dia e encontra um homem sentado no poço de Jacó, lá na região da Samaria, e Jesus então olha para aquela mulher e diz assim: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher se espanta, olha para Jesus e diz assim: mas como? O senhor, sendo homem judeu, pede de beber água a mim, mulher samaritana? Porque aquilo ali, irmãos, era fora do quadrado. Você conhece a história do judeu com o samaritano? E você conhece a história da cultura, onde um homem judeu, rabi, não podia conversar com uma mulher em público? Até hoje é assim no Islã. E de repente Jesus olha para ela e fala um negócio, irmãos, muito lindo. Jesus olha e fala assim: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria a ele,
e Ele te daria água viva. Ela vira para Jesus e fala: Senhor, me dá essa água. Onde tem essa água? Eu quero essa água para eu não ter que voltar nesse poço. Ela está pensando em água mesmo, né, de beber. Me fala onde tem essa água, que eu não preciso sair meio-dia buscar água aqui no poço. Jesus, mais uma vez, com aquela paciência que só Ele tem, olha para a mulher e diz assim: mulher, se você beber essa água, ou qualquer outra água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu te der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que aquela mulher disse? Senhor, dai-me dessa água. E aí as meninas cantaram, né? Essa música do Arraiz, tão linda, né? Jesus é a água, irmãos. É água viva. Jesus é aquele que nos limpa, nos purifica, purifica os nossos olhos, purifica os nossos lábios, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica as nossas mãos. Tito recebe de Paulo o seguinte, que a graça de Deus, ela é poderosa para remir um povo exclusivamente seu, e o purificá-lo de toda injustiça. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma das evidências mais poderosas da obra da graça de Deus em você é a santificação. Essa mudança de vida, de atitude, é a língua mais santa, é você se desviar do mal, é você evitar a aparência do mal, é você se policiar, para que você não ceda às paixões do seu coração. É você ser alvo, irmãos, desse lavar regenerador do Espírito Santo, que Paulo vai falar com Tito daqui a pouquinho no capítulo 3. Portanto, meu amado, o terceiro atributo dessa graça especial e maravilhosa, que ela é uma graça santificadora. Aquela pessoa que diz que teve um encontro com Cristo, mas a vida dela não muda, pelos frutos, nós os conheceremos. Mas quando a vida é mudada, irmãos, quando eu abandono o pecado, quando eu já olho de forma indiferente para aquela velha vida que eu tinha, isso é sinal, irmãos, um bom sinal, de que a graça de Deus está limpando você, está santificando você. O apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Tessalonicenses o seguinte: aquele que furtava, não furtes mais. Aquele que mentia, não mintas mais. Sabe o que é isso? Santificação. E é a graça de Deus, irmãos, que produz isso. É a graça de Deus que nos limpa. É a graça de Deus que é essa multiforme ação de Deus na vida do crente. Ela salva, ela educa, e ela santifica. Por isso é que nós temos que buscar essa graça, irmãos. Buscar essa água viva que é Cristo. E sermos cheios do Espírito Santo. Porque a obra dele é grandiosa e maravilhosa demais para a gente querer beber só um pouquinho. E por fim, para a gente terminar, versículo 14, deixa eu ler ele de novo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Essa figura remir-nos é muito bonita, não vou me ater muito a ela não, porque ela daria para eu falar a noite inteira só disso. Remir significa mais ou menos o preço pago por um resgate de um escravo, de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aí ele termina dizendo, zeloso de boas obras. Está aí, irmãos, o quarto atributo dessa graça especial de Deus. Primeiro, recapitulando, ela é uma graça salvadora, é através dela que você foi salvo. Deus não te salvou porque você é bonzinho, e nem te salvou porque Ele sabia que você seria o que você é hoje. Deus te salvou pela graça, irmãos, imerecida. Esse presente maravilhoso que não custou nada para você, mas custou tudo para Jesus. Segundo,
A graça de Deus é uma graça pedagógica. Ela nos educa, ela nos ensina, ela nos mostra como viver nesse mundo de forma justa e piedosa. Terceiro, a graça de Deus, ela nos santifica. Ela nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. E em último lugar, a graça de Deus é uma graça que produz fruto em você. Ela é frutífera. O apóstolo Paulo diz, olha, Deus separou um povo em Cristo Jesus, o salvou mediante a graça, para que seja um povo zeloso de boas obras. Em outras palavras, você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. E o crente, irmãos, que não produz fruto, nós também temos um problema com ele. Porque o fruto é a evidência da fé. E a produção de fruto, irmãos, são as boas obras que nós fazemos e aquelas boas obras que nós demonstramos com a nossa própria vida e o nosso caráter. Por exemplo, quando você acode o necessitado, isso são boas obras. Quando você perdoa o seu agressor, também são. Está vendo? A gente acha que as boas obras é só aquilo que a gente faz para ajudar ou dar alguma coisa a alguém, né? Assim, comida, roupa, fazer alguma coisa do tipo. Mas não, irmãos. Boas obras é o amor, é a compaixão, é a misericórdia, é o perdão. Isso tudo são boas obras. Quando você se compadece, quando você ora por alguém, boas obras. Tudo aquilo, irmãos, que o Espírito de Deus te constrange a fazer fora de você, em direção ao outro, são boas obras. Tudo aquilo que o Espírito de Deus te leva a fazer parte da vida do outro, são boas obras. Você quer ver? Tem alguém no hospital, você vai visitar. Boas obras. Tem alguém triste, você consola. Boas obras. Tem alguém passando uma luta, você dá uma ligadinha. Boas obras. Tem alguém de repente padecendo de algum mal e você pode de alguma forma animar essa pessoa. Boas obras. E a Bíblia diz, irmãos, que a graça de Deus se manifestou poderosa. Para quê? Para separar para si um povo zeloso de boas obras. Pastor Dalmo, não sei se o senhor já contou. Sabe quantas vezes a palavra boas obras aparece na carta de Paulo a Tito? Isso nunca aconteceu em carta nenhuma de Paulo. Aliás, Paulo não gostava muito de obra, não. Tiago é que falava muito das obras, mas Paulo não. Paulo é o apóstolo da graça, né? Aí eu entendo, pastor, por que nessa carta Paulo fala tanto de boas obras assim? Simples, irmãos. Porque na comunidade de Creta, que tinha aqueles homens que tinham obras horrorosas, eles tinham que manifestar obras diferentes para que o povo cresce, que alguma coisa aconteceu com eles. Sabe quantas vezes? 6 vezes. Paulo exorta as boas obras, nessa carta tão pequenininha de 3 capítulos. Pastor, o que Paulo está querendo? Paulo está querendo mostrar na comunidade de Creta que existe na igreja pessoas transformadas, e transformadas de verdade. Por quê? Porque através das suas atitudes com os de fora, o povo vai ver que eles mudaram. É que eu sempre digo, irmãos, a graça de Deus, ela produz em mim e você fruto. Fruto de justiça, boas obras. O cristão, ele não foi salvo para cruzar os braços e ficar observando o mundo passar. O cristão foi salvo para participar desse mundo, como um canal de bênção e de compaixão, aproveitando toda e qualquer oportunidade para que a vida dele seja uma fonte de inspiração para as pessoas. E onde ele passar, aquele que Deus colocou no caminho dele, ele tenha consciência de que ele é um instrumento poderoso de Deus para mostrar essa grandeza de Cristo nele, através das boas obras. Portanto, meu amado, mostre-me as obras das tuas mãos. Um dia Jesus vai requerê-la de você.
Sabia disso? Um dia Jesus vai exigi-las de nós. E a minha pergunta é: Senhor, o que nós temos oferecido? O que tem nas minhas mãos que eu posso oferecer ao Senhor como fruto das minhas obras, evidência da minha salvação e da ação da graça de Deus em mim? Amém?